Fala galera, eu sou o Moa e vamos começar aqui o nosso primeiro episódio do Reaceleração. E pra gente começar com chave de ouro, pré-temporada aí de 2023, vamos fazer um resumão, tudo que rolou na temporada de 2022 da Fórmula 1. E antes de começar a temporada de 2022, a gente já tinha muita expectativa nessa temporada, já que a temporada de 2021 teve Lewis Hamilton remando aí pelo campeonato, lutando nas últimas corridas para conquistar pontos e chegar em Abu Dhabi na última corrida de 2021, ponto a ponto ali, até que acabou com a batida do Latifi, safety car e decisões controversas do diretor de prova. Acabou que o Max Verstappen foi o campeão, mas foi um campeonato muito disputado de pilotos e de equipes entre a Red Bull e a Mercedes. Então, a gente esperava que 2022 fosse no mínimo do mesmo jeito, já que a gente ia ter uma mudança de regulamento dos carros. Então a gente ia ter uma mudança muito grande e a gente já pensou, já com essa mudança, a gente vai ter pilotos brigando lá na frente e também pilotos no meio do pelotão. Lá no fundo a gente não costuma olhar muito, mas principalmente no meio do pelotão, entre a quinta e a 11ª, 12ª posição, a gente sempre espera que tenha muita disputa, lógico, além das posições da frente ali dos 5 primeiros. Nesse ano de 2022, a FIA, a Fórmula 1 mantiveram as corridas sprints que tinham começado no outro ano. Então, 2022 a gente teve 22 GPs, 22 corridas, com 3 corridas sprint, Emília-Romanha, na Itália, Áustria e no Brasil, né, que deu muito certo em 2021 a corrida sprint no Brasil, então mantiveram para 2022. E com esse novo regulamento, óbvio que a gente teve muitas mudanças nos carros. A gente teve mudanças na asa frontal ali dos carros, na asa ali do DRS. A gente teve side pods muito diferentes entre uma equipe e outra, principalmente na Mercedes, né, que adotou aí depois os Zero Pods. Algumas equipes como a Mercedes tentaram mudar a asa frontal ali dos carros, depois a FIA acabou tirando. E a principal mudança, ou na verdade o problema, né, que acabou sendo uma mudança, que foi o tal do porpoising, que a gente nunca nem tinha ouvido falar e que aconteceu principalmente na primeira metade da temporada bastante, que era aquela quicada ou a golfinhada, trazendo para o português claro. Uma das equipes que mais sofreram com isso foram a Mercedes e a própria Ferrari. Porém, a Ferrari sofreu com isso, mas estava mandando muito bem. E a Mercedes estava sofrendo demais. Ainda teve aí a gente já vai falar, mas pós-GP do Azerbaijão, o Lewis Hamilton saiu com a dor nas costas, porque imagina, o cara já tá deitado ali no carro, já tá com a tensão, ainda ficar balançando. Meu Deus do céu, deve ser dirigir um carro de Fórmula 1 já deve ser dificílimo. Imagina com um carro golfinhando, como a gente fala. E as 3 primeiras corridas aí deram uma pitadinha do que seria 2022, mas também nos iludiram, né? As 3 primeiras, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, terceira corrida. Nas 3, o Max Verstappen ganhou a segunda, que foi a Arábia Saudita, e ele acabou abandonando as 2 outras, na Austrália e no Bahrein. E Austrália e Bahrein, o Leclerc ganhou a corrida. Por isso que eu falei, deu uma ilusão pra gente que o Leclerc ia brigar pelo campeonato até o final, como a gente falou no começo do episódio, que a gente esperava que acontecesse a mesma coisa de 2021. A Mercedes não vinha muito bem, só que por que eu falei que iludiu a gente? Porque o Verstappen saiu das 2 corridas que o Leclerc ganhou. Então por isso que deu essa ilusão. E na quarta corrida na Itália, na Emília-Romanha, que a gente teve corrida sprint, na verdade eu acho que aí começou a zica da Ferrari. No final o Max Verstappen acabou ganhando essa corrida e no final já começou a zica porque foi um erro naquele tipo um S que tem no final da Emília-Romanha ali antes da última curva para a reta da largada. É um S bem que tem que fazer numa velocidade baixa e o Leclerc errou e rodou, perdeu o carro ali nesse S bem rápido, bem curto ali. E eu acho que aí a Ferrari começou todo o problema do resto do ano, porque ou o piloto errava, ou o pit stop dava ruim, ou a estratégia da Ferrari era ruim, ou o carro quebrava.
Então 4 coisas poderiam acontecer numa corrida da Ferrari daí pra frente. E por que eu falei que começou a zica da Ferrari aí? Porque depois da Emília-Romagna na Itália, foram 5 vitórias seguidas da Red Bull. 4 do Max Verstappen, Miami, Espanha, Azerbaijão e Canadá. E a vitória do Checo Pérez, polêmica, que a gente já vai falar, em Mônaco. O Azerbaijão, que ainda teve a questão da dor nas costas do Lewis Hamilton, que a gente falou depois da corrida, por causa da golfinhada do porpoising. E a gente ainda teve a AlphaTauri metendo um silver tape. Sim, você que coloca silver tape aí no seu kart, no seu carrinho de rolemã, na sua bike e no seu tênis. Se ele tiver mais desgastado aí, ou a galera que anda de skate costuma usar muito silver tape, você que usa e acha que na Fórmula 1 é tudo da mais alta tecnologia e que eles não usam isso, a AlphaTauri, a asa do DRS deles ali, acabou no meio, acabou abrindo só um pedaço. E aí eles pararam no box e qual que foi a solução rápida que os mecânicos ali tiveram? Silver tape na asa do DRS da AlphaTauri. Outro detalhe também, olha só o domínio do Verstappen nesse ano de 2022. O GP da Espanha foi a 6ª corrida do ano. Depois da vitória do Max Verstappen no GP da Espanha, ele passou à frente do Leclerc no campeonato e depois disso, da 7ª até a 22ª corrida do ano, Max Verstappen não sairia mais da frente do campeonato de pilotos até 4 corridas antes lá no Japão ganhar o título, que a gente já vai falar. Ainda teve nesse meio aí dessas 5 vitórias seguidas da Red Bull, o GP de Mônaco que a gente falou, que foi muito polêmico, que vai reverberar lá pro final do campeonato. Por quê? Na classificação, no quali, diz a lenda que supostamente Sérgio Pérez, naquela rodada antes da entrada pro túnel ali de Mônaco, diz a lenda que Sérgio Pérez rodou de propósito para impedir que o Verstappen conseguisse aí fazer uma volta rápida no finalzinho do quali e conseguir a pole. No final, de propósito ou não, deu certo, porque o Pérez ganhou a corrida de Mônaco e nessa corrida ainda teve uma vaciladíssima para variar, né, que a gente falou aqui, vacilada da Ferrari, que o Sainz estava indo pro boxe, a equipe falou pro Leclerc ir pro boxe, aí de última hora gritou para ele no rádio para ele não ir pro boxe, só que ele já tinha entrado. Conclusão, o Sainz estava parado no boxe, Leclerc embicou o carro ali atrás, teve que ficar esperando o pit stop do Sainz, sendo que, a equipe poderia ter sincronizado muito melhor isso, ou seja, o Leclerc ficou perdendo muito tempo ali esperando o Sainz e acabou matando a corrida dele. Depois a Ferrari deu uma respirada com 2 vitórias seguidas do Sainz no GP da Inglaterra, na Grã-Bretanha, e depois o Leclerc na Áustria acabou ganhando. GP de Silverstone na Inglaterra aí que o Sainz ganhou, que segundo os fãs foi o melhor GP, foi a melhor prova do ano. Interlagos ficou em segundo lugar. Mas vamos confessar, esse GP foi muito bom. Teve muitas coisas, teve vários safety cars, teve ultrapassagem dupla no final do Hamilton, depois do último safety car, em cima do Pérez e em cima do Leclerc. E no final, antes desse safety car, teve outra cagada da Ferrari, né? Que quando o safety car foi anunciado, mandou o Sainz parar e botar pneu vermelho, o Pérez também parou, o Hamilton também parou, e o Leclerc? O Leclerc não parou, ficou de pneu duro, desgastado para as 10, 11 últimas voltas aí da corrida. Ou seja, Leclerc foi perdendo posições e acabou não chegando lá na frente, nem no pódio, como ele estava, né, antes de entrar o safety car. Depois disso, voltamos à doutrinação da Red Bull com 9 vitórias seguidas da Red Bull, sendo 8 do Verstappen e uma do Sérgio Pérez em Singapura. Nessas vitórias aí da Red Bull, teve uns destaques que eu vou trazer aqui, que foi o GP da Hungria, que o Leclerc estava de boa ali na frente, estava na 4ª posição. Ele já estava com o pneu duro, mas todo mundo ali estava com pneus usados, a galera da frente ali. De repente, faltando poucas voltas para acabar a corrida, do nada, assim, não tinha motivo, porque o ritmo do Leclerc estava muito bom na corrida. Do nada, a Ferrari enche o saco dele no rádio e manda ele por box trocar pneu. Aí ele vai, coloca um pneu faixa vermelha. Só que, gente, quando ele saiu do box, ele já estava na 6ª posição. Pérez e o Hamilton já tinham passado ele.
Não teve sentido nenhum essa parada. Qual que era, talvez, vamos pensar aqui no mundo hipotético que a Ferrari pensou. Vamos chamar ele pro box, ele bota pneu vermelho, e aí é lógico, pneu novo e macio vermelho, ele vai ter mais ritmo pra ultrapassar, mas assim, o tanto de tempo que ele voltou atrás do Hamilton e do Pérez, e poucas voltas que faltavam para acabar a corrida, não fazia sentido nenhum isso. E aconteceu o quê? Ele não conseguiu chegar no Hamilton e no Pérez, e o Hamilton ainda ultrapassou o Russell ali depois, e acabou chegando um pouco mais na frente. Então, mais uma cagada da Ferrari. Não teve sentido nenhum essa parada na Hungria do Leclerc. E no meio do ano ali a gente teve aquele mês de férias da Fórmula 1. E o que aconteceu? Lembra que a gente falou do porpoise, daquela golfinhada que vários carros, principalmente a Mercedes e a Ferrari, estavam sofrendo? E a Red Bull era o time que estava menos sofrendo com isso. A FIA, a organização ali da Fórmula 1, decidiu mudar a regra no meio do ano. E eles adotaram um limite, uma altura mínima para os carros. Os carros estavam muito colados no chão antes, para ter mais aquele efeito solo, para ficar mais colado. E a FIA adotou uma altura mínima para todos os carros a partir do meio da temporada. E com isso, acabou que esse porpoise e golfinhada foi cada vez mais não acontecendo em nenhum carro. Tanto que no final da temporada a gente nem lembrava mais que a gente teve isso, porque foi lá só no comecinho, na primeira metade da temporada. Então, porpoise na segunda metade do campeonato de 2022 acabou. Ainda nessa metade da temporada a gente teve, depois de 800 milhões de anos que acabou a temporada de 2021, foi anunciado que a Red Bull na temporada de 2021 ultrapassou o teto de gastos. E aí o que gerou muita polêmica, né? Porque lembra que a gente falou que a temporada de 2021 foi muito disputada até a última curva ali do último GP de Abu Dhabi entre Verstappen e Hamilton. E aí começou um monte de falatório em cima disso. Mas no final, a única punição que a Red Bull levou foi grana, né? Lógico que eles levaram uma punição de grana por ter ultrapassado o teto de gastos, mas eles levaram outra punição que foi para a próxima temporada, 2023 no caso. Eles vão levar 10% a menos de tempo no túnel de vento, que é, para você saber, esse túnel de vento aí é entre uma temporada e outra, aquela parte de testes que as equipes têm em cada carro, né? Então esse túnel de tempo é muito importante para testar a aerodinâmica do carro e várias outras questões de cada parte. Então, menos tempo, é lógico que vai ser uma penalidade, mas não vai ser uma penalização tão grande assim, a meu ver, para a Red Bull. Por quê? Porque a mudança de regulamento foi de 2021 para 2022. E a Red Bull teve o seu túnel de vento e já se adaptou muito bem ao carro. Agora, dessa temporada de 2022 até a próxima mudança de regulamento, ano a ano, é lógico que os carros vão ter algumas mudanças, mas vão ser menos bruscas do que quando começou o regulamento, que foi 2021 para 2022. Então, foi uma punição para a Red Bull, mas não foi aquela punição. Outro GP que a gente tem que comentar é o GP do Japão, que quase não aconteceu por causa da chuva. Nesse GP o Max Verstappen ganhou, que a gente comentou um pouquinho mais atrás. Nesse GP, faltando mais 4 corridas para acabar a temporada, Max Verstappen já consagrou o campeão de 2022 nessa prova. E foi uma prova que quase não aconteceu por causa da chuva, né? Que gerou muito bate-papo ali entre repórteres, entre todo mundo que acompanha a Fórmula 1, porque o pneu de chuva, que é o faixa azul, nunca é usado. Inclusive gerou conversas até com a própria Pirelli, porque, pô, é assim, pista seca, usam-se os pneus macio, intermediário, que é o macio vermelho, intermediário amarelo, e o duro, que seria o pneu faixa branca, e os de pista molhada, que seriam o verde intermediário e o azul de chuva, só é usado o intermediário, porque se tá chovendo ou pista molhada, é o intermediário. Se tá chovendo a ponto de usar o de chuva, a direção de prova para a corrida, que foi o que aconteceu no Japão. Tava chovendo, usaram o intermediário. Depois, na hora que ia para usar o de chuva, acabaram parando, dando bandeira vermelha e parando a corrida algumas vezes. Corrida que quase nunca aconteceu. E quase não aconteceu. Ainda teve outro detalhe ainda, que na primeira parada, na primeira bandeira vermelha, enfiaram um caminhão, numa batida que teve lá, enfiaram um caminhão para tirar o carro da pista, enquanto o Gasly ainda estava terminando a sua volta para ir para os boxes ali na bandeira vermelha. E quase, ainda bem que não aconteceu nada,
quase gerou um acidente com o Gasly, esse caminhão lá, e também a direção, a FIA e a direção de prova foi muito criticado por conta disso. Então, a Fórmula 1 já tá melhorando essa questão dos pneus e tudo mais. Pro próximo ano, a gente não vai fazer episódio aqui, mas pro próximo ano, principalmente no quali, eles vão ter que usar pneus diferentes no Q1, no Q2, no Q3. É uma nova regra pro próximo ano. Mas essa questão do pneu de chuva, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Eu entendo, né, que quando tá chovendo muito, acaba gerando um rastro de chuva aí dos carros, um spray, a gente pode dizer assim, pro carro de trás, e o piloto de trás quase não consegue enxergar nada. Então é muito perigoso. Só que os regulamentos aí, assim como mudaram no meio do ano por conta do porpoising, tem que mudar, acrescentar alguma coisa no carro ali para que esse spray seja menor para o carro de trás, para a gente ter corrida na chuva, né? Que seja mais seguro, mas que a gente tenha a corrida, não fique paralisado ao ponto de quase não acontecer a corrida como aconteceu no Japão. E chegando no final aqui, a gente vai falar do GP do Brasil, né? Que foi maravilhoso, foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez que eu vi uma corrida de Fórmula 1 na pista. Eu fui em Interlagos, moro aqui em São Paulo, fui em Interlagos, assisti a primeira vez o GP São Paulo de 2022, que agora chama GP São Paulo, não é mais GP de Interlagos. Então foi a primeira vez que eu fui, foi legal demais. A gente já começou na sexta com a pole do Magnussen, que, para contextualizar e para refrescar sua memória, o que aconteceu? Estavam todos os times ali, Q1, Q2, Q3, tava se armando uma chuva ali na região de Interlagos, aqui em São Paulo, que é muito comum de chover essa região. São Paulo já chove, né? Aquela região chove mais ainda. Já tava se formando uma chuva e o Magnussen acabou dando a última volta rápida até o ponto que começou a chover, faltando uns bons minutos para acabar o Q3. Só que na hora que começou a chover, obviamente, mesmo com pneu intermediário, nenhum piloto ia fazer uma volta tão boa do que um pneu seco, do que a pista seca. Então, um ou outro piloto até tentou fazer uma volta, só que já desistiu. Não ia bater o tempo do Magnussen depois que começou a chover. E a vibração da Haas dele foi da hora demais. Muito legal. A gente ainda teve no fim de semana de Interlagos a vitória do Russell, que foi a primeira vitória na carreira do Russell, né? Esse ano de 2022 que a gente teve a primeira vitória do Sainz no GP de Silverstone na Inglaterra e a primeira vitória do Russell, que tinha acabado de chegar na Mercedes, né? Antes ele estava na Williams, e foi a primeira vitória dele no GP de São Paulo. Fechando o pódio aí com o Hamilton, uma dobradinha na Mercedes. Quem diria, hein? Quem diria aquela Mercedes que estava mandando mal demais no começo do campeonato iria ter dobradinha em São Paulo e o terceiro lugar com o Sainz da Ferrari. GP de São Paulo que ainda teve polêmica, que o Max Verstappen não quis ceder a sua sexta posição. Lembrando que o Verstappen já era campeão, tá? Já estava consagrado campeão. Verstappen não quis ceder a sexta posição pro Checo Pérez, pro seu companheiro de equipe, já que o Pérez estava disputando o segundo lugar do campeonato com o Leclerc. Já que o Verstappen era campeão tranquilão ali, ele não quis ceder e falou no rádio pra Red Bull: vocês sabem, eu já falei pra vocês que eu não vou ceder posição pra ele e vocês sabem o porquê. E aí, lembra aquela história de Mônaco que a gente falou, que diz a lenda que o Pérez rodou de propósito pro Verstappen não ganhar pole? Então isso veio à tona novamente. É lógico que ninguém confirmou isso, né? Mas o Checo Pérez obviamente devolveu essa fala depois nas entrevistas do Verstappen. Olha só o que ele falou: que o Verstappen só era bicampeão por causa dele, por causa das ajudas do Pérez. A gente sabe que o Pérez ajudou muito o Verstappen em algumas corridas ali em 2021 e algumas em 2022, mas principalmente em 2021. Mas não é assim também, né, Pérez? O cara não foi campeão só por causa de você, né? Você ajudou, óbvio que ajudou, mas não foi só por causa disso, né? Não exagera. E o último GP de Abu Dhabi a gente fechou com mais uma vitória do Max Verstappen pra variar, né? E a gente fechou com as homenagens maravilhosas, né? Foi um GP muito legal, só pelas homenagens que a gente teve ao Sebastian Vettel, que se aposentou da Fórmula 1, pelo menos por enquanto, né? Porque o Alonso falou que o Vettel não vai aguentar muito tempo e vai acabar voltando daqui 1-2 anos aí pra Fórmula 1, mas por enquanto o que a gente tem de notícia é que o Sebastian Vettel se aposentou e a gente teve a despedida dele, que foi muito legal. Teve uma corridinha ali em volta do circuito de Abu Dhabi, corrida mesmo, trote ali, com repórteres, com o pessoal ali antes da corrida. A gente ainda teve depois, no final, um zerinho ali
o Verstappen deu um zerinho, o Sebastian Vettel também deu um zerinho, teve várias homenagens pra ele, que foi muito legal. Não lembro de um piloto que recebeu tantas homenagens assim, igual o Vettel, na sua temporada de aposentadoria. E a gente fecha a temporada de 2022 com o Max Verstappen com seu segundo título seguido, a Red Bull conquistando o campeonato de pilotos, tranquilo aí, o campeonato de construtores, né? Tirando uma hegemonia da Mercedes, a Mercedes que desde 2014 estava ganhando esse campeonato de construtores, agora a Red Bull passou à frente. Outro item que eu tenho que falar aqui foi a decepção da Ferrari, e agora eu tenho que ressaltar e parabenizar aqui Hannah Schmitz, que é a estrategista da Red Bull. Ela destruiu esse campeonato, destruiu. As estratégias da Red Bull foram muito top, muito foda mesmo, foram incríveis. O contrário, né, o extremo oposto acontecia na Ferrari. Então as duas equipes que estavam brigando até a metade do campeonato ali pelo título de pilotos e construtores, a gente viu uma Red Bull com a Hannah Schmitz com estratégias ótimas, e a gente viu uma Ferrari com só estratégias horríveis, na maioria das vezes. E o campeonato de pilotos terminou como? Max Verstappen campeão com 15 vitórias das 22 corridas. Em segundo lugar a gente teve Charles Leclerc, que acabou ficando, né, já que o Verstappen não ajudou o Pérez, não foi só por causa disso, é óbvio, né? Mas Leclerc ficou na segunda posição com 3 vitórias nessa temporada de 2022. Depois, no terceiro lugar, a gente teve o Sérgio Pérez, que acabou ficando com 2 vitórias, né? Em quarto lugar, a gente teve George Russell, que na sua chegada da Mercedes já ficou na quarta posição. Ele teve a sua primeira vitória aí no Brasil. Em quinto lugar, a gente teve o Carlos Sainz, que teve a sua primeira vitória também na Inglaterra. Em sexto lugar, o Hamilton, que não teve uma vitória. Primeira temporada aí que o Hamilton não tem pelo menos uma vitória. E como ficou o campeonato de construtores? Red Bull em primeiro lugar, como a gente falou. Mesmo com as cagadas aí durante o ano, a Ferrari terminou em segundo. Mercedes, que foi melhorando a cada GP dos 22 ali, acabou ficando na terceira posição. Alpine surpreendendo aí na quarta posição. E a McLaren decepcionando na quinta posição. A gente vem aí com Alfa Romeo, Aston Martin, Haas, Alfa Tauri e quem foi em último? Williams, né, pra variar. E pra gente fechar esse episódio aqui, que ficou extenso, né, mas pô, foi muita coisa que a gente foi falando dessa temporada de 2022. Vamos fechar ele falando das mudanças depois que a temporada acabou. Então vamos começar falando do Mick Schumacher. Saiu da Haas, não teve uma temporada muito boa, saiu da Haas e foi ser piloto reserva da Mercedes. Sebastian Vettel se aposentou, tá fora da Fórmula 1 como a gente falou, e o Alonso saiu da Alpine e foi ser piloto da Aston Martin no lugar do Vettel. O Gasly saiu da AlphaTauri e foi ser piloto agora na Alpine no lugar do Alonso. O Ricardão, Daniel Ricciardo, acabou saindo da McLaren. Ele ia ficar de fora da Fórmula 1, mas aos 48 do segundo tempo ali, ele conseguiu uma vaguinha na Red Bull. Porém, para não ser piloto principal, Daniel Ricciardo vai ser piloto reserva da Red Bull. E que progressão de carreira do Ricciardo, né? Ele era piloto principal da Red Bull, disputando com o Max Verstappen, só que ele queria ser primeiro piloto. Aí ele saiu, foi para Renault, depois foi para McLaren e agora voltou na própria Red Bull que ele estava como titular, voltou como piloto reserva. Que beleza, hein? Mas pelo menos o Ricardão, que a gente gosta, eu gosto dele demais, né? É um cara carismático pra caramba, muito divertido. É um bom piloto, mas não mandou bem, né? Não vinha mandando bem. Só aquela vitória em Monza em 2021 que deu uma respirada nele na dobradinha da McLaren, mas não vinha mandando bem. E agora pelo menos tá dentro do grid da Fórmula 1, sendo piloto, não do grid titular, mas sendo reserva da Red Bull. E pra fechar a saída do grid principal aí, o Nicolas Goltifi, o Latifão, saiu finalmente. O inimigo da última posição, o cara que só bate, só tem batida, bateu em Mônaco, bateu lá na última corrida em Abu Dhabi em 2021. Finalmente Latifi saiu da Williams, saiu da Fórmula 1. A gente ainda teve um bafafá aí, que foi a notícia do Oscar Piastri para ser piloto da Alpine. E aí a Alpine foi, anunciou, a Fórmula 1, a galera toda anunciou no seu Twitter principalmente. Oscar Piastri foi no seu Twitter e anunciou que era mentira. Meu Deus, velho, meu Deus. Ele foi lá e falou que era mentira.
que ele não fechou o contrato com a Alpine, que ele não ia correr pela Alpine. E aí a gente falou, pô, que ousado, o cara não é piloto da Fórmula 1, ele não chegou na Fórmula 1 e já tá acontecendo isso. Mas depois de algumas semanas a gente descobriu por que isso aconteceu. Porque o Oscar Piastri já tinha assinado com a McLaren para entrar no lugar do Ricardão. Então é isso. Depois dessa loucura toda, Piastri, piloto da McLaren. E agora sim, fechando com os 3 últimos itens, né? Vamos falar dos nossos brasileiros aí. Pietro Fittipaldi continua como piloto reserva da Haas. Felipe Drugovich, que foi campeão da F2 o ano passado, está sendo agora para a temporada de 2023 piloto reserva da Aston Martin. E Enzo Fittipaldi foi contratado aí para a academia de pilotos da Red Bull, mas ele que já tinha feito uma ótima temporada na F2 em 2022, ficando na 8ª posição, só que com uma equipe muito ruim. Ele agora, como é da academia de pilotos ali da Red Bull, ele vai correr em 2023 a Fórmula 2 pela Carlin, que é uma equipe da própria Red Bull, né? Conectada ali, a equipe da F2 da Red Bull. Então, entre F1 e F2 aí a gente tem 3 brasileiros agora para 2023. Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio aqui, não se esqueça de deixar um like. Já clica aqui, depois desse primeiro episódio do Reaceleração, clica aqui embaixo no botão de se inscrever para você ficar sempre ligado quando a gente lançar novos episódios aqui sobre Fórmula 1. Tamo começando, temporada de 23 vem aí, lançamento dos carros vem aí. Vamos ter bastante episódio batendo um papo, falando aí do que tá acontecendo na Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!